Boa tarde. Agora estou ali. Tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos, ao painel da MSD, que vai discutir aqui com vocês a importância, da gente lembrar que cada jornada é única e vamos trazer aqui então para vocês histórias de mulheres que passaram pelo diagnóstico de câncer de mama triplo negativo. Eu sou a Luciana Holtz, gente. Eu sou fundadora e presidente do Oncoguia e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Então, antes da nossa conversa, a gente tem um vídeo para assistir. One invention I'd really love to see. Some kind of time travel? The shrink ray. Where's my flying car? A toaster that's transparent? A plastic microchip. Canned sunshine. Teleporting. Why is that not a thing yet? What is the invention I can't wait for? A cure. Então, mais uma vez, gente, muito boa tarde a todas e todos. A sala está linda daqui de cima, saibam disso. Obrigada, Lê, pela confiança. Então, como eu falei para vocês, o título hoje que nos reúne aqui, ele fala de cada jornada, o quanto cada jornada é única. E a gente vai trazer aqui, então, histórias de mulheres que passaram pelo diagnóstico do câncer de mama triplo negativo. E acho que só esse título aqui, ele já nos traz duas pistas. Nós vamos falar aqui do quanto cada mulher, cada paciente, cada família traz consigo, uma história singular, feita de medos, de escolhas, de desafios e de conquistas. E a segunda, é de que falar sobre o câncer de mama triplo negativo exige cuidado, clareza e, acima de tudo, escuta. Nosso objetivo hoje aqui, gente, nesse nosso painel, é esclarecer, reduzir estigmas, dar voz e promover equidade. Nós vamos entender um pouquinho melhor, os subtipos do câncer de mama e, claro, por que eles são tão importantes no momento da definição do melhor tratamento. Nós vamos refletir sobre o peso da palavrinha triplo negativo, que eu acho que vocês concordam aqui comigo. Vamos também tocar um pouco, nas questões de acesso a tratamento, como é que cada paciente recebeu esse diagnóstico e enfrentou os desafios hoje que são tão conhecidos, diante da necessidade de acesso a um tratamento. E, por fim, a gente vai também ouvir dessas mulheres que transformaram, suas experiências individuais num protagonismo e num ativismo voltado para o coletivo, muito especiais e relevantes. Então, vai ser muito rica aqui a nossa conversa. E para a gente, então, começar... Tá baixinho? Quer que eu mude de microfone? Melhora? Melhora, Oh, meu Deus, perdão. Deu para ouvir, então, o que eu falei? Tá bom. Então, para ajudar nesse caminho todo, a gente vai ter aqui a presença da doutora Débora Gagliato, que está aqui com a gente, que é oncologista, especialista em câncer de mama. A doutora Débora vai trazer para a gente a importância, então, dos subtipos, conectando com a escolha do melhor tratamento. A gente vai mergulhar nas histórias da Michele, que está aqui online com a gente, da Fabi e da Elizabeth, que eu já queria trazer vocês para cá, então, venham aqui comigo. E vocês vão ver, gente, que essas três mulheres, elas vão nos lembrar que por trás dos termos médicos, existem vidas pulsando, sonhos em movimento, maternidades possíveis, batalhas por autoestima, questões de representatividade e, sobretudo, um desejo importante de pertencimento, tá? Então, vamos falar de tudo isso aqui. Eu quero convidar vocês, gente, para escutar com o coração aberto esse nosso painel, tá? Porque o que vai aparecer aqui não é apenas sobre um subtipo específico de câncer. A gente vai falar, sim, sobre mulheres reais, tá? Que enfrentam um sistema de saúde, muitas vezes,
desigual, que buscam informação de qualidade, lidam com a dificuldade de um diagnóstico de câncer, né? Mas que estão se reinventando como protagonistas e ativistas dessa nossa causa do câncer de mama. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Né? Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Daqui a pouco eu falo, vai? Acho que eu vou passar a palavra para a doutora Débora. Doutora Débora, vamos então entender, né, a importância de falar de câncer de mama e de entender o seu subtipo. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Débora Gagliato, como a Lu colocou. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, MSD, pelo convite. Falar com pacientes, promover educação sobre um tema tão importante quanto que eu dedico a minha vida a tratar, né? Desde que eu fui para o MD Anderson em 2011, voltei dos Estados Unidos da minha formação, eu só trato mulheres com câncer de mama. Então, sou um pouco enviesada, sou apaixonada pelo que faço. E eu acho que educação é poder. Cada vez mais nós entendemos que um paciente que tem conhecimento, que entende qual a doença que ele tem, o que ele pode fazer para ajudar o médico também, em termos de melhorar a sua chance de cura, isso é muito importante. Então, a gente tem que falar mesmo sobre câncer de mama, sobre triplo negativo e os outros subtipos. Então, começando a apresentação, nós sabemos que o câncer de mama é muito comum nas mulheres. Eu tenho certeza de que todos nós fomos já tocados na nossa família ou em algum amigo pelo câncer de mama. 1 em 8 mulheres vão desenvolver câncer de mama, ou seja, 12% das mulheres podem apresentar esse diagnóstico ao longo da vida, e essa incidência ela pode ser ainda maior dependendo do contexto familiar, de questões pessoais do paciente. A gente vai falar um pouco sobre fatores de risco, então é muito comum. E nós sabemos também que a incidência do câncer de mama vem aumentando. O aumento ele é relativamente pequeno, mas vem sim numa crescente, mas principalmente nas mulheres jovens. Quem já teve essa percepção? Que o câncer de mama em mulheres jovens, especialmente naquelas mulheres muito jovens, com menos de 40 anos de idade, vem aumentando. Se a gente fala de tumores sólidos em mulheres jovens, o câncer de mama está na primeira posição. E olha que interessante essa incidência ao longo do tempo nas mulheres aumentando. Isso foi muito bem documentado em estudos super bem feitos nos Estados Unidos, em que, especialmente nessa faixa etária aqui, dos 30 aos 39 anos, claramente há uma tendência de aumento da incidência de câncer de mama em mulheres jovens. Isso foi documentado aproximadamente aqui ao redor, começou a ser documentado de 2015, e muito se discute quais são os fatores de risco que vêm levando as mulheres jovens a experimentar um aumento da incidência do câncer de mama. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Quando uma paciente vem com um diagnóstico de câncer de mama, a primeira coisa que precisamos estabelecer é a extensão da doença. Então, a doença ela pode estar localizada só na mama, ela pode ser um nódulo mamário isolado, é o que a gente chama de doença localizada, e felizmente a grande maioria dos tumores de mama, 65%, 70%, a doença é localizada. Ela pode ter uma extensão locorregional, ou seja, aquele tumor ele se originou na mama, mas ele foi crescendo e enviando células para os vasos linfáticos, que é o sistema de drenagem que nós temos para a mama. E aí pode haver células originadas desse tumor nos linfonodos da axila, nos linfonodos dessa fossa aqui supraclavicular e infraclavicular, desse ossinho que a gente tem, que a gente chama de saboneteira. Pode ter também disseminação para os linfonodos de uma cadeia chamada mamária interna. Esse é o tumor regional. E pode também ser diagnosticado já com células à distância. Então, o que é a doença metastática? É quando o tumor ele vai sendo vascularizado e essas células tumorais elas atingem a corrente sanguínea e formam um foco que a gente chama à distância, seja no pulmão, seja no fígado, nos ossos. Então, essa é a doença metastática. Aproximadamente 5% dos pacientes já são diagnosticados com câncer de mama com doença à distância. E a gente precisa entender as recomendações, né? Hoje as recomendações de uma das sociedades mais
conceituadas, que é a Sociedade Americana de Cancerologia, preconiza que as mulheres completem, a partir dos 40 anos, mamografia anualmente, mesmo se essas pacientes não têm nenhum histórico familiar, mesmo se elas não têm nenhum sintoma, se elas não palpam nódulos na mama, é muito importante. E um ponto que as pacientes sempre me perguntam, né, o meu tumor ele é genético? Na verdade, todo tumor de mama tem uma alteração genética, porque aquela célula que está no parênquima mamário, que é saudável, ela adquire uma mutação e ela passa a crescer sem muito freio. Mas, quando a gente fala de tumores hereditários, não é a maioria. Aproximadamente 5%, 10% no máximo dos tumores são hereditários. O que é um tumor hereditário? É que o paciente carrega uma mutação genética que predispõe esse paciente a desenvolver o câncer de mama. Ele pode herdar essa mutação ou do pai ou da mãe. Quando falamos de câncer de mama triplo negativo, essa prevalência dos tumores hereditários aumenta bastante, chega a aproximadamente 20%. E quais são os fatores de risco? Mas o primeiro ponto que eu queria colocar desse slide é que eu vejo muitas mulheres chegando no meu consultório se sentindo culpadas e colocando: o que eu fiz, doutora Débora, para ter esse câncer de mama? Na grande maioria das vezes, a paciente pode não ter nenhum fator de risco. Então, tirar esse lugar de culpa da paciente que é diagnosticada com câncer de mama é muito importante. Mas, quando a gente pensa nos fatores de risco, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a exposição a hormônios exógenos. O que a gente fala? Toda vez que a mulher ela tem uma exposição excessiva a hormônios que são dados por adesivo, implantes, aqueles pellets que põem com chips da beleza, reposição hormonal, mesmo a parte de uso de anticoncepcional oral. Então, toda vez que a gente expõe uma mulher a hormônios que vêm de fora, nós aumentamos um pouco o risco de câncer de mama. Uma mulher que fisiologicamente já é exposta a mais hormônio, aquela que menstrua muito jovem ou que entra na menopausa muito mais velha, com 55, 57 anos, então uma exposição mais prolongada de hormônio, fator de risco. Hoje nós sabemos que estilo de vida é um fator de risco importante. Sedentarismo, mesmo que a mulher esteja com peso adequado, obesidade, uso de bebida alcoólica em excesso, todos esses são fatores de risco. Tabagismo, hoje nós sabemos também que exposição à poluição ambiental também é um fator de risco câncer de mama. Mulheres que têm muitos familiares com câncer de mama, o fator hereditário aí entrando. Mulheres que têm a mama muito densa, quando a mama parece muito branquinha na mamografia, densidade muito alta, a gente sabe que aquele tecido é exposto aí a uma concentração hormonal maior. Então, hoje a gente fala muito de fator de risco. Nós temos aqui um estudo que é muito citado, publicado no maior periódico da medicina do mundo, né, o maior jornal de medicina que existe, mostrando que a obesidade tem associação com pelo menos 13 tipos de câncer. Então, a gente manter um peso saudável é super importante para prevenir o desenvolvimento de vários tipos de tumor. Exercício físico é uma tecla que eu bato muito no meu consultório. Coloco até a atividade física que eu faço, às vezes, nas minhas redes sociais para inspirar meus pacientes, e já tive alguns que começaram a correr porque me viram correr também. O exercício não só previne o desenvolvimento do câncer de mama, como ele também previne a recidiva daquela mulher que já teve o diagnóstico, está curada, está acompanhando. O exercício previne que a doença volte e reduz pela metade. Que remédio que dá esse impacto na redução do risco do câncer de mama? São pouquíssimos na oncologia clínica. Então, eu falo que é um tratamento de graça, que o paciente bota um tênis, vai para uma caminhada, e que tem um impacto absurdamente alto na proteção, na cura daquela mulher. Então, hoje, a sociedade americana ela coloca, né, que a gente tem que cuidar da massa corpórea, de uma alimentação saudável, de evitar aí excesso de bebida alcoólica, tabagismo. E eu trouxe esse slide só para mostrar que, mesmo numa mulher que tem um risco muito alto de câncer de mama, que são aquelas pacientes que têm a mutação de BRCA1 e 2, o exercício consegue mudar essa chance de desenvolver câncer de mama. Então, mesmo que a gente tenha um risco mais alto, o exercício vai contribuir muito para reduzir esse risco. E quanto que a gente recomenda? Quanto é possível? Mas, se a gente quiser o ideal,
mais ou menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana. Isso dá mais ou menos de 30 minutos a 1 hora por dia, 5 vezes por semana, e tentar incluir um exercício com resistência. Não precisa ser a musculação da academia com as máquinas, mas um exercício que o paciente tem, às vezes, um pezinho para impor alguma resistência para ajudar na massa óssea, na construção de musculatura. Quando falamos de câncer de mama, nós temos os 2 subtipos principais, que é o subtipo não especial, que antigamente era chamado de ductal, que perfaz aí 80% dos tumores de mama, então esse é um nome. Mas tem o lobular, que vem em segundo lugar, que é um carcinoma de mama também, em geral, que expressa receptores hormonais e perfaz aí 15% dos tumores de mama. O resto, os subtipos especiais, que a gente tem o metaplásico, mucinoso, tubular, cribriforme, são muito raros. Então, se a gente colocar assim, em termos de nome, basicamente de forma didática, ductal e lobular são a grande maioria. Esse é o chamado nome. E o sobrenome? Hoje, quem já teve a oportunidade de conversar com um oncologista sabe que não dá para começar um tratamento contra o câncer de mama sem ter esse sobrenome. E qual pode ser o sobrenome do tumor? Ele pode ser um tumor hormonal, que a gente chama de luminal A. Luminal A é uma aproximação que a gente faz de acordo com essa parte molecular, mas como é que é o tumor luminal A? Felizmente é o mais comum. É aquele que o tumor... Está vendo esse escurinho aqui? É a imunistoquímica, que a gente põe uma proteína e a célula está marcadinha com aquela proteína. Então, aqui a gente pôs para receptor do estrógeno. Aqui está em inglês, estrogen receptor. Então, aqui a gente vê bem marcado para receptor hormonal de estrógeno, bem marcado para o receptor de progesterona, não tem aquela anteninha na membrana da célula, que é o chamado HER2, e o Ki67, que é o índice de divisão, é bem baixinho, ou seja, a célula se divide bem lentamente. Esse subtipo é o que perfaz a maioria dos tumores de mama. Nós temos os luminais B, que também, como a gente pode ver, eles expressam bem forte o receptor do estrógeno, mas, em geral, eles não têm uma expressão tão alta do receptor da progesterona, que é o outro hormônio. Não tem o HER2, mas olha como eles têm bem mais proliferação. Aqui está marcando as células que estão na divisão. Então, os tumores luminais B, assim como os luminais A, eles são hormonais, mas eles são bem mais proliferativos, eles crescem bem mais rápido. Em geral, é costumeiramente aquele tumor hormonal da mulher um pouco mais jovem. O tumor luminal B, HER2 positivo. Então, o HER2 é como se fosse uma anteninha que está na membrana da célula do tumor. Aqui a gente vê, marcando aqui, bem forte na imunistoquímica. Só que o tumor HER2, ele pode ter ausência completa da expressão dos receptores hormonais ou pode ter a expressão do receptor do estrógeno. Isso é muito importante para o oncologista saber, porque isso tem uma implicação super relevante no tratamento que o oncologista escolhe. E hoje, o tema da nossa discussão, o triplo negativo, que é aquele tumor que ele é caracterizado pela ausência de expressão do estrógeno, da progesterona e do HER2. Por isso que vem o nome triplo negativo. E, em geral, são tumores que têm esse índice de Ki67 mais alto, ou seja, eles crescem com uma velocidade aumentada. Eu não gosto quando falam que ele é o subtipo mais agressivo, porque hoje ele é muito curável, ele é tão curável quanto os tumores hormonais e HER2, mas eu falo que, para ele, para todos os tipos, o oncologista tem que ser muito assertivo, mas, para ele, não tem perdão. Se o médico começa com estratégias de tratamento errado, se não dá as melhores medicações, se não dá uma dose adequada, se fica suspendendo a quimioterapia, a gente paga um preço muito alto com esse subtipo de câncer de mama. Então, hoje, à luz aí da revolução da imunoterapia, da quimio nesse subtipo, a cura desses tumores é muito alta, mas precisa estar tudo bem impecável para que isso aconteça. E quando a gente vai, falar sobre tratamento do câncer de mama, sempre se pergunta, doutora, como é que começa o meu tratamento? A minha amiga começou pela químio, a outra começou pela cirurgia. Não tem uma receita pronta de bolo. Vai depender de muitos fatores. Quais dele? Primeiro, como é que está a saúde daquela paciente? Qual a idade que ela tem? Segundo, qual a extensão da lesão?
na mama, na axila. Qual é o sobrenome do tumor? É um tumor luminal A, luminal B, HER2, triplo negativo? Como é que está as condições clínicas daquele paciente? Então, depende de tantos fatores que é impossível. Às vezes vem uma amiga, uma vizinha, olha, minha sobrinha está com câncer de mama e ela está começando pela químio, será que está correto? É tanta coisa que a gente precisa saber para ver se está correto, que precisa de uma consulta médica, precisa de uma avaliação aí pormenorizada. Quais são as estratégias? A estratégia neoadjuvante, que é quando a gente começa pela quimioterapia. E hoje, quando a gente fala de triplo negativo, se vai para a estratégia neoadjuvante, a grande maioria tem indicação da imunoterapia, que é o pembrolizumab, uma droga que revolucionou a cura das mulheres com câncer de mama. Aumenta a chance da gente ter aquela resposta completa, ou seja, a gente faz o tratamento sistêmico, o paciente vai para a cirurgia, não tem mais nada na mama nem na axila. Isso a gente fica muito feliz, é o melhor dos mundos. Na doença HER2, se vai para quimio neoadjuvante, a gente dá as drogas, as vacinas anti-HER2 junto. Na doença hormonal, se vai para neoadjuvância, a gente faz só a quimioterapia. Então, a estratégia neoadjuvante permite com que o tumor ele reduza muito de tamanho, facilita para o cirurgião depois. Para o oncologista, essa resposta ao tratamento é um fator super importante para a gente avaliar o que a gente vai fazer depois no tratamento pós-operatório. Então, é fundamental essa estratégia em alguns tumores. O cirurgião, quando ele vai tratar um câncer de mama, mudou a era, né? Não tem mais aquelas mastectomias, aquelas cirurgias de amputação da mama super agressivas. Quem teve oportunidade de já ver uma cirurgia da década de 90, mastectomia Halsted, da Patey, eram aquelas cirurgias muito mutilantes. Felizmente, não é mais a realidade. As mulheres hoje têm cirurgias muito bem feitas. Hoje, a oncoplastia faz parte do tratamento. As pacientes podem e devem ter sua reconstrução contemplada quando tratam câncer de mama. O tumor não é mais aquela agressividade, né, na ressecção cirúrgica. Então, a reconstrução também faz parte. Sempre, né, na cirurgia, a gente tem que entender como é que está o linfonodo. Em geral, o cirurgião faz o que nós chamamos de biópsia de linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que drena aí a cadeia mamária para entender se ele está comprometido ou não. E a químio pode vir depois da cirurgia. E a quimioterapia, além dela ter tido, se ela foi feita na neoadjuvância, o papel de reduzir o tamanho do tumor, quando ela é dada no contexto preventivo adjuvante, ela serve para erradicar as células que estão na corrente sanguínea. Então, o que eu falo para as minhas pacientes é que a quimioterapia ela é como se fosse um clearance, é uma limpeza do sangue para evitar que um dia, para que não sobre nenhuma célula quietinha, seja no fígado, seja no pulmão, seja no osso, que um dia queira recrudescer. E é pilar aí da cura do câncer de mama, né? A cura do câncer de mama ela foi revolucionada no advento da quimioterapia. Então, eu sempre falo para a paciente que, claro que não é gostoso fazer quimioterapia, mas a quimioterapia tem que ser encarada, se bem indicada, como uma estratégia boa, como uma estratégia aliada à cura, à sobrevida daquela mulher que tem o diagnóstico de câncer de mama. E a radioterapia também pode ser necessária. Sempre que a mulher tira só um fragmento da mama, a gente chama de cirurgia conservadora, quadrantectomia, lumpectomia, a rádio faz parte. E quando ela tira a mama toda, a rádio vem às vezes. Depende do volume da doença que a paciente tinha, depende de como ela respondeu ao tratamento. E a gente não pode se esquecer do tratamento mais longo aí que a mulher vai enfrentar, que é a hormonioterapia. E é esse o tratamento que às vezes eu vejo que a mulher ela recebe muito suporte, muito acolhimento, quando ela está na fase aguda, né, de químio, cirurgia, rádio, e muita gente se esquece da mulher quando ela vai para a hormonioterapia, né? A gente tem o tamoxifeno, inibidor da aromatase, e pode ser que a gente precise bloquear os ovários de uma mulher muito jovem, e essa parte, ela às vezes vai durar 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, e é uma fase que tem, sim, muitos efeitos colaterais, e que a mulher também precisa de todo o apoio, não só do médico que está cuidando, mas também das pessoas que estão auxiliando essa mulher ao longo da jornada dela.
Então, como conclusões, nesse resumão de câncer de mama, a gente sabe que câncer de mama é muito comum. Toda mulher que é diagnosticada com câncer de mama, ela deve, sim, receber o melhor tratamento, a melhor sequência. Isso depende muito do subtipo, então, do nome, do sobrenome, da extensão da doença, de como está essa paciente. E, uma vez que tem o diagnóstico estabelecido, é fundamental que essa programação seja adequada, especialmente em câncer de mama triplo negativo, que, se você erra a sequência, infelizmente, a gente vai pagar um preço muito alto. Num tumor hormonal, se a gente deixa de dar neoadjuvância e dar a químio depois da cirurgia, não tem tanto problema. Os estudos mostram que a cura do paciente é mantida, mas em triplo negativo, não. Então, precisa de um tratamento muito acurado. Eram essas as mensagens. Muito obrigada pela atenção. Então, vamos daqui. Muito obrigada, doutora Débora. Vou fazer uma pergunta para interagir com vocês. Quem daqui que está aqui na plateia é paciente de câncer de mama? Levanta a mão para mim. Muito bem. Quem é paciente de triplo negativo? Tem alguém que não sabe o subtipo? Muito bem. Então, depois, doutora Débora, a gente tem um desafio aqui, tá? Então, ó, agora vamos passar para as nossas convidadas. Eu vou lembrar que a Mi está com a gente online. Então, Michele, vem aqui para a tela para a gente poder te ver. E quem está aqui comigo? Agora eu vou te apresentar. É a Elizabeth Moreira. A Elis, então, ela se apresenta como ex-paciente de câncer de mama triplo negativo aos 36 anos. Faz parte do time de embaixadores da nossa rede de pacientes negros do Oncoguia. Muito bom estar aqui com você. Fundadora do Grupo de Apoio Regeneração. Então, Elis, queria que você começasse a contar um pouco aqui para a gente, né, como é que o câncer de mama entrou na sua vida. Boa tarde a todos. MSD, agradeço o convite. Bom, o câncer de mama entrou na minha vida aos 36 para 37 anos. Foi literalmente na véspera do meu aniversário que eu tive o diagnóstico. E aí tem todo um roteiro por trás, porque eu fui vítima de diagnóstico errado. O primeiro médico que eu passei, quando eu senti o nódulo na mama esquerda, ele falou que eu não tinha nada, que estava tudo bem e que era só eu ficar em acompanhamento. E aí eu vi que foi crescendo, procurei um outro médico, que aí fez o meu diagnóstico. Então, entre eu ter o meu diagnóstico, que eu estava com câncer, de fato, foram 9 meses. Então, demorou 9 meses para eu ter o meu diagnóstico de câncer. E aí veio aquela luta, quimioterapia, 16 sessões de químio, 16 sessões de rádio, e todo o protocolo. Não foi fácil, claro, que é um tratamento muito pesado, mas eu tive esse atraso realmente no meu diagnóstico. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso. Fabiana Fernandes, nossa Fabi está aqui também. Então, a Fabi conta para a gente aqui, né, que o primeiro câncer de mama triplo negativo foi aos 23. O segundo foi com quantos anos? 36. Me ajuda, pode corrigir comigo aí, usa seu microfone. 36. Primeiro com 23, depois com 36. Hoje você está com? 42. Muito bem. A Fabi, né, então, ela também conta aqui para a gente que ela tem a mutação do BRCA1, a mãe dela teve câncer de mama triplo negativo e a sua irmã também. Bom, o resto você conta depois, mas conta um pouco para a gente como é que o câncer de mama chegou na tua vida lá com 23. Quero agradecer primeiramente a MSD pelo convite. E há 19 anos atrás, pensa, é muito tempo. 19 anos atrás, a gente não tinha a atualidade que é hoje em dia. Eu passei 6 meses buscando por um diagnóstico. Eu senti o nódulo na minha mama e os médicos falavam que eu não tinha idade para ter câncer de mama. E eu sentia o nódulo crescendo, fiz exame por conta própria, o nódulo estava com... Não era um nódulo, era um cisto pequenininho, 11 milímetros. E eu senti ele crescer, fiz outro ultrassom por conta, ele estava com 2 centímetros. E quando ele estava com 2 centímetros, já me assustei. Falei, não, ele está desenvolvendo rápido. E começa a luta mais ainda. Eu fui vários hospitais. Na época, estava a implantação do AME. Fui nos AMEs e todos os médicos falavam a mesma coisa. Você não tem idade para ter câncer de mama.
E foi então que eu encontrei, eu falo que foi um anjo na minha vida, uma médica, que ela falou assim, olha, eu conheço um médico do Hospital Santa Marcelina, e lá ele vai te examinar e vai ver, pedir algum exame para você. Chegou lá e ele falou assim, olha, realmente, você não tem idade para poder ter câncer de mama. Eu falei, doutor, por favor, pelo amor de Deus, investiga, porque ele está crescendo. E aí, quando ele fez o exame, já estava com 5 centímetros, não era só mais um, já eram 3. E ele falou, então a gente vai biopsiar. Falei, tá bom. E assim fez. Eu falo que assim, naquela época a gente não tinha acesso à internet. Então o que eu entendia de câncer era que era uma neoplasia. Eu não sabia do nome carcinoma. E aí eu peguei o resultado e fui olhar. Aí chega a ser tipo assim, a minha mãe falou assim, nossa filha, não é nada, né? Eu falei, não, mãe, porque está escrito neoplasia. Ou não está escrito neoplasia, está escrito carcinoma. Falei, então deve ser alguma inflamação. E tinha uma senhora do meu lado. E ela, filha, olha aqui o meu para mim. E estava escrito neoplasia. Eu falei, mãe, a senhora está com câncer. Falei, está sozinha, que ela estava sozinha. Eu falei, graças a Deus, o meu não é nada. Tá bom, entrei para a sala do médico. Aí a médica entrou, aí ela olhou o papel. Você espera só um pouquinho? Falei, tá bom. Aí saiu. Daqui a pouco entra um médico. Entra outro, entra outro, entra outro. Porque o Santa Marcelina tem estagiários também, né? Muitos estagiários. E entra. Aí eu olhei assim para minha mãe, mas fiquei quieta, né? Aí foi quando ela virou para a gente e falou assim, olha, Fabiana, você está com câncer. Aí, dali, eu não ouvi mais nada. Eu sentada, a minha mãe, ela tinha perdido a irmã dela de câncer de mama. E a irmã dela faleceu de metástase, assim, já bem avançada, e minha mãe que cuidou dela. Então, eu olhava assim para minha mãe, e minha mãe desesperada, assim, eu pensava muito nela. A minha filha ia fazer 3 anos na época. E aí eu falava, meu Deus, eu falei, e agora? Eu falei, eu vou morrer, minha mãe vai ficar sem uma filha, a minha filha vai ficar sem uma mãe. Eu falei, e agora? E ali eu fiquei, né, muito tempo, os médicos respeitaram mesmo, até eu respirar e falei, tá, qual é o procedimento agora? Eles, já assim, na lata, falaram assim, olha, Fabiana, você vai ter que entrar com a quimioterapia urgente, porque pode ter afetado algum outro órgão, em seguida de mastectomia, naquela época não tinha reconstrução imediata, você vai entrar com a mastectomia e fazer a radioterapia. Como o tumor triplo negativo é muito agressivo, então a gente tem que correr. No outro dia, eu passei na oncologista, e no outro dia, foi dia 29 de agosto que eu descobri, no dia 1º de setembro eu estava fazendo a quimioterapia. Então, assim, eu não tive chance de pensar, não tive chance de respirar, não tive chance de questionar nada, que já foi aquele susto de começar o tratamento. Obrigada, Fabi. Vou passar a bola para você, Mi. Então, online com a gente tem a Michele Pereira. A Mi é bióloga, geneticista, voluntária do Oncoguia. Ela foi diagnosticada também com câncer de mama triplo negativo 2 vezes, aos 31, aos 33, né, hoje em 2025. Não vou contar essa parte. Mi, como é que foi, né, a chegada do câncer de mama na tua vida? Oi, gente, é um prazer estar aqui online com vocês. Agradeço também a MSD o convite. Quando a Elise falou da jornada dela, me lembrou um pouquinho da negligência que eu tive também na minha. Eu senti um nódulo em 2019, esperei, eu também fui negligente, falei, não é nada, vou esperar mais um pouquinho. E quando eu fui na médica, a médica nem queria me passar um ultrassom, foi insistência minha para fazer esse exame. E após o resultado, já estava escrito BIRADS 4, que é uma medida ali que direciona a gente também se faz biópsia, se não faz biópsia. Acho que a doutora Débora pode explicar mais um pouquinho. Mas, naquele momento, quando eu levei o meu resultado, ela também disse, não é nada. E aí eu, mas é nessa página aqui do laudo, ela nem tinha chegado ainda na parte ali que tinha o nódulo, e ela reforçou ainda que não era nada. Eu sentia dor ao abraçar, assim, quando me apertavam muito forte, tipo Felícia, assim. E ela falou que era só parar de abraçar, que isso resolveria a dor e que eu não precisava, né? Câncer, normalmente a gente não sente uma dor, né? Mas esse ato de abraçar, então,
Eu tive esse primeiro momento ali e também tive um anjo na minha vida que comentou de um mastologista, que é o médico, né, responsável pela saúde ali da mama, e que foi uma conduta completamente diferente. Alguns dias depois, menos de um mês depois, eu já estava com a biópsia na mão e com o resultado ali de câncer triplo negativo. Fiz toda ali uma jornada de tratamento também bem intensa, químio, depois eu fiz mastectomia, depois eu fiz quimioterapia oral, porque eu não tive resposta completa, depois radioterapia, uma recidiva logo em seguida, imunoterapia, quimioterapia, radioterapia, e estamos aí também nessa jornada desde 2021, que eu não tenho, que eu estou aí livre de doença, e seguindo os acompanhamentos. Tudo bem. E aí o final a gente deixa para depois, né, Lu? Isso. Eu vou voltar aqui um pouco para vocês, até para a gente entrar mesmo, né, nessa questão do triplo negativo, né, Fabi? Você já disse isso, assim, né, e acho que a gente conversou um pouco, né, gente? Assim, existe muito, acho que não sei nem o que é isso, doutora Débora, depois você precisa explicar, né? Mas acho que essa conexão imediata de que quando vem a informação do triplo negativo, vem junto o mais agressivo, né? Acho que eu queria ouvir primeiro para vocês três, assim, né? Como é que foi isso? Foi dessa forma também, né? Como é que isso toca, né? Cada uma de vocês, né? Essa história, né? De aparecer essa conexão tão potente, né? De que o pior, o mais agressivo, né? Como é que foi isso para vocês? Quer começar, Elisa? Realmente tem esse estigma, né? Quando eu fui diagnosticada, a minha mastologista falou: o seu caso já estava em 4 centímetros o tumor, né? Então ela falou: o seu caso vai ser mastectomia, não vai ter o que fazer, mesmo com a químio, você vai ter que passar pela mastectomia. E aquilo amedronta demais, 36 para 37 anos. Eu falei: como assim? Né? E aí até a gente processar a informação, e aí aos pouquinhos você vai vivendo um dia de cada vez. Fala: respira, vamos esperar o que vem por aí, não adianta me desesperar, né? E aí eu fui encaminhada para um oncologista, e aí ela me explicou qual seria toda a linha de tratamento. Ela falou: calma, vamos conversar, eu vou te explicar toda a linhagem que você vai ter de tratamento, e essa relação médico-paciente. Eu tenho muita proximidade, tanto com a mastologista quanto com a oncologista. Eu tenho toda a liberdade com elas de perguntar, de ter esse diálogo aberto e entender, porque desde o princípio eu queria entender o meu tratamento, o que eu vou passar. Sim. Tá, é câncer de mama. Sim, mas o que vem? Eu quero saber nome, sobrenome, medicação. Então, eu me tornei engajada na minha história, né, para saber o que, de fato, eu ia passar. E aí, passou pela quimioterapia, depois veio a rádio, e no ano que eu fiz a quimioterapia, foi liberada a imunoterapia. Né, que eu comecei a quimio em março, em junho foi liberada a imunoterapia. Eu acabei fazendo 12 sessões da imunoterapia. Mas, realmente, o triplo negativo ele assusta muito, por conta da questão de falar que é um tumor muito agressivo. Né? Mas deu tudo certo. Quer falar um pouquinho, Fabi? Eu fui um pouco diferente. Por quê? Porque o primeiro tumor, naquela época, eu não entendia nada. Né? Assim, eu não sabia sobre o subtipo, o médico só falou: você está com o tipo mais agressivo que tem. Então, assim, já assustou. 23 anos, está com um tipo mais agressivo que tem. E ele explicou: quanto mais jovem, na época ele falou para mim, quanto mais jovem, mais agressivo é. Então, a sua chance de ter se espalhado para algum outro órgão é muito grande. Então, a gente já tem que começar com a quimioterapia. Então, assim, naquela época eu não sabia os tipos de tumores. Então, o primeiro, ele não me assustou por ser triplo negativo, né? Porque eu não entendia, mas ele me assustou pelo médico ter falado que era o tipo mais agressivo. Então, isso foi muito, assim, aquela imagem eu falo que eu não esqueço nunca mais na minha vida. Eu revejo a cena, eu sentada na cadeira, ela dando o diagnóstico, a minha mãe chorando. Então, assim, eu não tive tempo muito de ficar pesquisando. Naquela época, a gente não tinha pesquisa. Então, era o que o médico falava ali. Né? Então, eu acreditava no que o médico falava. E aí, quando foi a oncologista também, ela é a mesma oncologista até hoje. Só que eu falo que, assim, eu gosto muito dela, mas ela é muito direta. Tem gente que gosta de médico direto, assim, né? Ela é muito... E aí, ela falou assim, olha,
A minha mãe perguntou para ela qual era a chance que eu tinha. Ela falava assim, pela idade dela e pelo tão agressivo como tá, já estava em estágio 3, provavelmente já se passou por algum órgão, né? Então, a gente não dá tempo de vida, né, para isso. Então, assim, eu só fui saber disso, acho que uns 5 anos depois que a minha mãe me contou, porque na época ela não me contou. Porque, gente, não ri, mas eu tenho muito medo de morrer. Muito, 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 muito. Então, assim, na doença, eu pensava muito, sabe? Tipo assim, no tratamento, eu queria viver. Então, assim, tudo que o médico falava para mim, eu fazia. Porque eu queria viver, eu não queria morrer. Eu pensava assim, eu não posso morrer agora, né? Então, mas para mim, esse primeiro tumor, ele foi, sim, muito, muito agressivo à fala do médico. Mas, Fabi, quando que veio um pouco mais, de forma mais clara para você a questão do triplo negativo? Depois que eu já tive acesso à internet, né? Depois de um tempo, quando a minha mãe teve o diagnóstico, 5 anos depois de mim, em 2012. E aí eu comecei a querer entender mais sobre isso. E aí o médico falou a mesma coisa para ela. Olha, o tumor da senhora é muito agressivo, só que foi diagnosticado mais precoce do que o da sua filha. Então, a gente vai começar com a cirurgia primeiro, vai retirar a mama, e aí depois a gente vai entrar com quimioterapia. Então, aí eu já comecei, sabe, a pesquisar. Eu falei, eu tenho que entender, porque eles falaram, olha, a chance é muito alta de vocês serem mutada, porque ela teve muito jovem. Então, aí eu comecei a pesquisar, comecei a entender mais. E aí eu já tinha 5 anos de remissão, que eles falaram que passados 5 anos a chance eram menores, né? Era um prognóstico muito bom. Então, eu me apeguei nesse prognóstico. Aí eu já não pensava, para mim eu já estava curada. Né? Eu falava assim, não, eu estou curada. Então, assim, aí a minha mãe teve o triplo negativo também, e a minha mãe ficou curada. Aí, quando a minha irmã teve, aí a gente já entendia muito, que a minha irmã teve em 2016, aí eu já era médico dos Google, dos eventos, de tudo, então eu sempre busquei, por causa da minha família mesmo, para poder buscar informações, para poder auxiliar, já de dentro de casa mesmo. Porque aí eu tenho a minha filha, tinha a minha irmã também, e até então a gente não sabia que era mutada, não tinha certeza, né? Era só os achados. Para você, Mi? No meu caso, pela minha área de formação até, e eu trabalhava num laboratório de medicina diagnóstica, eu já tinha um contato de bastidor, né? E eu me lembro que quando eu esperava o resultado, eu ficava assim, qual é o subtipo que eu quero? Como se a gente pudesse escolher, né? Mas eu ficava, eu acho que o hormonal é melhor. Não, o hormonal tem um tratamento longo, eu não quero tratar muito tempo. Gente, nada a ver, né? Mas, assim, era como naquele momento eu me peguei. Depois eu falei, não, vamos de HER2, porque o HER2 tem um medicamento específico que eu acho que é interessante. Depois não, vamos de triplo negativo, porque ele responde muito bem às quimioterapias. E quando eu recebi mesmo a confirmação, eu me lembro que uma amiga, que também trabalha na mesma área, ela falou assim, eu não queria que fosse o triplo negativo. E aí, conversando disso, por quê? Porque é o tipo mais agressivo, né? Que é como os médicos falam também nos consultórios, que é uma coisa que traz muito incômodo, assim, porque o que significa a palavra agressividade, né? Então, a gente pensa coisas violentas, no sentido normal, fora só do contexto médico aqui, de diagnóstico. E muitas pessoas acabam remetendo, né, a palavra o câncer mais agressivo à morte, né? Como a Fabi disse, assim, aquele sentimento de, eu vou morrer e agora, o que eu posso fazer? Né? Eu tenho muito tempo de vida, não tenho. Então, é muito importante a gente pensar nessa forma de levar realmente esse diagnóstico, porque a gente sabe que a agressividade, nesse caso, tem a ver, como a doutora Débora disse, com a velocidade ali também que o câncer está crescendo, né? As meninas trouxeram ali o temporal ali, o tanto que o tumor ele cresceu. No meu caso, em menos de um mês, ele já tinha crescido meio centímetro. Então, a gente precisa olhar rápido, precisa tratar rápido, né? E ser assertivo ali naquele tratamento. Então, é um dos objetivos também, até daqui, né, da gente falar do triplo negativo, é mostrar a importância da gente melhorar a nossa fala também, os profissionais melhorarem essa fala também, para quem mostrar para o paciente
que são coisas diferentes, como a doutora Débora disse, que a gente precisa, sim, ser extremamente assertivo e que ser ou não ser agressivo no ponto de vista de evoluir rápido ou não, também tem um fator individual. Cada história é única, né? Nós temos aqui 3 histórias diferentes, 3 desfechos, 3 condutas, né? E isso traz mais leveza na jornada, que é o que a gente precisa também como paciente. Doutora Débora, vamos retomar isso, assim, né, para te explicar um pouco mais, né, porque essa relação, a gente realmente realizou no Oncoguia, né, uma conversa com mulheres, né, foi um board ali que a gente fez, né, com mulheres que têm o diagnóstico de câncer de triplo negativo, e ficou muito forte isso, né, assim, o quanto, né, se a gente já tem um impacto emocional do câncer em si, né, o quanto ainda isso amplia, afasta as pessoas. A gente ouviu relatos de profissionais de saúde que falaram, ai meu Deus, tomara que não seja, né, o triplo negativo, né, um marido que foi embora, sabe? Ele era médico. Então, queria te ouvir um pouco isso, assim. Eu acho que por que esse peso e um pouco o que é que a gente tem que fazer para mudar isso, né? Então, acho que antes de entrar só no triplo negativo, olha que tônica, né? Quando a gente vê a história dessas 3 mulheres que enfrentaram, superaram e estão aí super bem, as 3 tiveram dificuldade com o diagnóstico. Olha, é muito triste a gente ver os nossos colegas médicos subestimando uma queixa de uma mulher que vem ao ginecologista e fala, olha, eu estou com um nódulo na minha mama, por favor, vamos avaliar, vamos investigar. E as 3 tiveram um atraso no diagnóstico. Então, assim, acho que a grande mensagem dessa história, dessas histórias que a gente vê é, independente da faixa etária, né, se você conhece, tem alguém que está com alguma queixa mamária, ela tem que ser ouvida. E, como eu falei, o câncer de mama vem aumentando em mulheres muito jovens. Então, pode ter câncer de mama com 30 anos, pode, com 35, com 40, com 85. Então, não é porque é uma mulher jovem que ela não deve ser examinada, avaliada, pedido exames. Então, essa dificuldade de acesso ao diagnóstico e esse delay, isso é muito triste. Então, acho que a gente, como que está aqui, né, sendo educado nesse ambiente tão rico, eu acho que cabe essa luta mesmo para que cada mulher seja ouvida e que seja adereçado. É muito comum, eu também vejo no meu consultório, olha, tratou como mastite, falou que era um nódulo de leite, a mulher estava amamentando, às vezes, né, era um leite empedrado. Isso é muito comum e, infelizmente, isso pode ter um atraso no diagnóstico. Felizmente, todos têm final muito feliz, mas poderia ser que, às vezes, a doença já tivesse se estabelecido em outros locais, o tratamento fosse mais difícil. Então, esse é um ponto que acho que é muito importante, né? E aí vem o triplo negativo. Então, quando a gente vê a definição desse subtipo, olha que interessante, né? Eu estou colocando junto todos os tumores de mama que não expressam estrógeno, progesterona e HER2. Então, eu estou colocando no mesmo grupo pacientes que têm tumores muito diferentes. Então, o primeiro ponto é que triplo negativo é um diagnóstico de ausência de expressão de 3 marcadores. Então, é um diagnóstico de doenças muito heterogêneas. Tem pacientes que têm câncer de mama triplo negativo, são mais velhas, têm uma doença mais indolente. É muito diferente de um triplo negativo, às vezes, numa mulher muito jovem. A gente hoje aprendeu que o câncer de mama triplo negativo tem vários subtipos dentro dele, a medicina vem se dedicando a desenvolver tratamentos específicos para cada um. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente está botando tudo no mesmo saco, essa questão da ausência desses 3 marcadores, isso gera um grupo muito heterogêneo. O segundo ponto é que, durante muitos anos, o câncer de mama triplo negativo, o tratamento era baseado exclusivamente em quimioterapia. E a gente sabe que a quimio é muito ativa, ela pode curar muitas mulheres com câncer de mama, mas tem um subgrupo que precisa de mais. E hoje, essas mulheres, felizmente, têm tido mais opções. A imunoterapia, quem já ouviu falar dos inibidores de PARP, os anticorpos droga conjugados, que vêm sendo testados também na doença localizada. Então, o câncer de mama triplo negativo vive uma nova era de novos tratamentos. E um ponto importante é que esse é o tumor, como eu mencionei, que
tem um crescimento muito rápido. Quando eu cheguei no MD Anderson, eu falei, o que eu vou fazer de trabalho? E eu gostava de câncer de mama triplo negativo. A gente colocou assim, vamos entender o impacto que um atraso para começar a químio pode ter nos diferentes subtipos de câncer de mama. E quando a gente foi estudar isso, a gente viu que um atraso para iniciar a químio em triplo negativo é muito detrimental em sobrevida global, ou seja, a paciente morre mais se ela demora a iniciar a quimioterapia. Quando você falou que você diagnosticou num dia, 3 dias depois estava começando químio, nossa, isso é o sonho do oncologista, porque a gente sabe que tempo para início de um tratamento sistêmico é muito importante. Então, é o subtipo que a gente viu, teve esse achado do nosso estudo e mostra realmente a proliferação que esse tumor tem, como ele tem essa cinética de crescimento muito rápido. Então, você tem que estabelecer um bom tratamento mais precoce, você tem que fazer a melhor sequência, não dá para reduzir doses sem necessidade do tratamento, não dá para falar assim, olha, vamos fazer um break aqui, volta daqui 3 semanas para continuar a sua quimio, não dá. E o triplo negativo, eu falo que ele bem cuidado, bem tratado, chegou aos 2 anos, é uma delícia, porque assim, 90% das recidivas no triplo negativo, se elas acontecerem, são muito precoces. Diferente de um tumor hormonal, que podem ocorrer as recidivas muito tardias, né? A gente vê histórias de mulheres que, eu tive câncer de mama, essa semana eu atendi uma paciente que teve câncer de mama em 2005, e a doença teve uma recidiva agora, 20 anos depois, quase. Isso não acontece em triplo negativo, é uma doença cujo padrão de recidiva, se acontecer, ele é muito precoce. Por isso que aos 5 anos, em geral, é possível essa alta, né? O oncologista também se apega ao paciente, a gente não costuma dar alta, mas se é um câncer de mama triplo negativo, você está curada das doenças que vocês estão curada das doenças que vocês tiveram, né? Porque é um padrão de recidiva muito diferente de um tumor de mama convencional. Então, acho que quando a gente soma, né, a falta de conhecimento, a dificuldade do diagnóstico, a dificuldade de iniciar o tratamento, o acesso à imunoterapia, uma boa quimiodose densa, tudo isso faz com que realmente o triplo negativo ele tenha taxas de cura menor. Mas se a gente conseguir todo melhor, essas mulheres podem ser curadas, tão curáveis quanto uma mulher que tem um tumor hormonal ou um HER2. Acho que tem uma coisa que a gente já aprendeu, né, doutora Débora, é que palavras importam, né? Estou aqui te ouvindo e fico pensando assim, né? Se fosse para dar um apelido para ele, né? Não dá para trocar, sei lá, talvez o mais rapidinho? É alguma coisa nessa linha? Estou pensando aqui com vocês, né? Vamos entrar então, né? A doutora Débora está deixando claro aqui do quanto o acesso ao tratamento está completamente conectado, né, Débora? Assim, e eu queria te ouvir um pouco de vocês, né? Acho que momentos diferentes, Fabi vivendo 2 vezes, né? Lá com 23, depois com 36. Vamos falar um pouco, acho que a gente tem no Oncoguia, né? O estudo que já nos mostra, hoje a gente sabe que, infelizmente, existe uma diferença importante entre o tipo de tratamento que está disponível na saúde suplementar e o tipo de tratamento disponível para quem está no SUS. Mesmo quando a gente olha para dentro do SUS, quando a gente tem um estudo que se chama Meu SUS é diferente do teu SUS, que também a gente discute muito, né? O quanto essa falta de equidade precisa acabar, né? Para a gente garantir que todas as pacientes tenham acesso ao tratamento ideal, o mais efetivo para aquele tipo de câncer. Então, é disso que a gente está falando aqui hoje. E aqui a gente tem, né, a Fabi, que é uma paciente do SUS, a gente tem a Elis, que tem plano, a Mi, que tem plano. Como é que foi isso para vocês? Para mim, foi muito difícil. É igual eu falei, 6 meses buscando. Eu não podia exigir, né, falar, porque quem tem convênio fala, não, eu preciso fazer, e o convênio libera para fazer. Pelo SUS, não. Eu ia no médico, não tem idade, ia no outro, não tinha idade. Eu não demorei para iniciar o tratamento depois do diagnóstico. Aí foi tudo muito rápido. Eu consegui fazer a sequência certinha, foi tudo muito rápido. Mas até chegar ao diagnóstico foram 6 meses. Né? Procurando ajuda, buscando ajuda, e é o que eu vejo até hoje. Né? Até hoje, tem pacientes do SUS que ficam, às vezes, 6 meses na fila para uma consulta. Então, até hoje não mudou. De 19 anos atrás para hoje, não mudou.
né? Continua a mesma coisa, e é por isso que a gente tem que lutar para tentar mudar isso, né? Para tentar não, para mudar, né? A gente tem que mudar isso, porque há 19 anos atrás ser a mesma coisa de agora, né? Isso é inadmissível. Então eu falo que assim a gente tem que lutar por políticas públicas, tem que lutar e a paciente tem que estar, né, assim, à frente do tratamento dela. Eu falo que eu tenho experiências porque assim eu sou bem ativista na causa, eu busco saber sobre tudo, só que a minha irmã não. A minha irmã ela não gosta, ela não quer saber, e eu entendo ela, porque cada um tem a sua particularidade. Então eu entendo ela. Aí o que eu faço? Eu busco as informações e levo para ela. Eu falo, você vai ouvir, ó, aconteceu isso, isso, isso e isso. Então assim, aí ela me escuta. Mas no SUS a gente ainda tem que lutar muito. Para você, Elis. Lu, a Fabi falou uma coisa muito interessante, porque mesmo eu com convênio médico, o médico do convênio falou que eu não tinha nada. Com a mamografia em mãos, com o ultrassom em mãos, ele falou, vamos só acompanhar. Então, teve essa diferença também, só que eu tive 9 meses para ter o diagnóstico num plano de saúde. Eu tive que insistir pelo meu diagnóstico. Você estava com quantos anos mesmo, Elis? 36 para 37. Sim. Isso aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, eu tive que insistir até que eu achei uma mastologista, que é meu anjo, a doutora Eliégina. A hora que ela me examinou, que ela colocou a mão, eu quero sua biópsia para ontem. Você vai no laboratório X, vai fazer com o médico X, que eu quero para ontem. E aí, quando eu tive diagnósticos em mão, aí foi tudo rápido, né? Aí eu já passei com o oncologista por indicação dela, coloquei o catéter Portocat e já comecei a quimioterapia. Mas a questão de alguns médicos não ouvirem a voz do paciente dói, porque eu poderia muito bem não estar aqui hoje. Eu fiquei 9 meses com câncer, sem saber que eu estava com câncer. Essa espera, né? Falta de cuidado, né? Falta de priorização, Sim, né? exatamente. Sem dúvida nenhuma, acho que é o que a doutora, né, Débora trouxe, né? Doutora Débora, acho que a gente ainda tem que melhorar muito, né, essa agilidade no momento onde existe um sinal e sintoma, né? Principalmente quando existe, né, Débora? Ainda assim, a gente ainda está falando de ampliar a idade da mamografia, mas tem muita mulher que com sinal e sintoma fica esperando, né? Não tem esse cuidado agilizado. Mi, como é que foi para você? No início, assim, apesar de ter diferente da Elis, né, eu tive um diagnóstico, apesar da negligência, eu tive um diagnóstico rápido por eu ter procurado outro profissional que me deu atenção ali. Então, em praticamente um mês ali do meu ultrassom, mês e pouquinho, na verdade, do ultrassom até eu começar o tratamento, até ter o diagnóstico, perdão, foi bem rápido. E eu comecei o meu tratamento em aproximadamente 15 a 20 dias. Só que, diferente da Fabi, né, que é o que acontece para muitas pessoas que têm plano e convênio ali, eu tive opções de escolha. Então, por exemplo, eu tive acesso à informação de infertilidade, eu consegui congelar os óvulos e o meu oncologista perguntou, ele até falou, olha, a gente consegue esperar no máximo 1 semana se precisar, mas a gente tem que começar o tratamento quanto antes. Então, acabou casando ali no calendário de tudo. Eu consegui fazer o congelamento dos óvulos enquanto eu fazia os exames. É um custo elevado, que muitas mulheres não vão ter acesso nem à informação, às vezes, no SUS, porque isso não é coberto. Durante o próprio tratamento, assim, entre fazer ou não fazer radioterapia. Então, eu fui mais de uma vez no radio-oncologista para ver ali também, vou fazer mesmo, não vou fazer. Então, eu sei, né, eu não venho da realidade do SUS, mas ouvindo as meninas e aprendendo com elas, a gente sabe como que é completamente diferente. Uma consulta demorada, eu tinha consulta de às vezes 1 hora, eu poder escolher junto meu tratamento, eu poder ver o que faria mais sentido para mim naquele meu momento de vida. Então, isso tudo toca quando a gente vê e escuta, por isso que a gente precisa também dessa pluralidade para trazer diferentes histórias, que não só de diagnóstico, mas de condutas, porque a gente tem que entender que um desfecho diferente, seja por acesso, muda, né, pode mudar completamente ali a história ali, daquela paciente. Então, a gente tem aqui 2 de convênio com jornadas diferentes, uma ali do SUS também com sua própria jornada, e a gente precisa entender para que o acesso aumente de uma forma mais geral, né, no Brasil todo. Eu acho que eu vou pegar carona nisso que a Mi traz, né, que também veio muito nas nossas conversas, que é essa questão
da idade que vocês receberam o diagnóstico, né, e todas as questões que estão presentes ali, né, de maternidade, sexualidade, fertilidade, relacionamento. Esses assuntos estavam presentes, né, durante a consulta? Deu tempo de conversar sobre isso? Né, a Mi conseguiu, né, congelar o óvulo, porque o médico falou ali que tinha uma janela de tempo. Depois a gente precisa falar um pouco disso, né, Débora? Que janela é essa? Isso veio na conversa para vocês? Lu, na primeira conversa que eu tive com a oncologista, ela perguntou se eu queria congelar óvulos, né, que daria tempo, e se eu queria ou não. Mas como eu já tinha filho, na época eu optei não fazer o congelamento. Mas eu tive essa informação. A primeira consulta que eu tive com a minha oncologista foi extremamente ótima. Ela não deixou dúvidas. E eu esclareci todas as minhas dúvidas. Ela deu espaço para me ouvir, para ela falar. Mas eu tive essa opção, né? Se eu quisesse, enfim, eu não quis. Né? Hoje meu filho já tem 14 anos. Então, eu tive a informação, sim. Você, Fabi? Não. Nada. Nem o tempo para conversar com o oncologista a gente tem. Né? Não tem. A gente entra no consultório, o seu protocolo vai ser esse, é o que está disponível para você, vai ser assim, assim, assim. E a gente tem que aceitar, porque é o que tem disponível para a gente. Então, assim, eu nem sabia sobre congelamento de óvulos, não tinha nenhum acesso, não tive nenhuma conversa sobre esse assunto. Né? Até porque acho que mesmo se tivesse, não teria tempo naquela época, mas não tive nenhuma conversa, não tive nada, não tive tempo de conversar com o oncologista. Foi entrar na sala, o oncologista falar, vai ser isso, pode ir para lá que a quimioterapia é daquele lado. Né? Então, eu não tive nenhuma conversa, nenhum entendimento, só explicaram os efeitos colaterais. Vai cair o seu cabelo, você vai sentir muito enjoo, vai tomar essa medicação e ponto. E na segunda vez, Fabi, o que mudou? Na segunda mudou tudo, né? Por quê? Porque na segunda, tanto a primeira quanto a segunda, foi eu quem senti o nódulo. É por isso que a gente fala da importância de conhecer o seu corpo, né? Que não substitui nenhuma ida ao médico e nenhum exame. Mas conhecer o seu corpo é importante, principalmente jovem, que na mamografia não é detectado, foi o que aconteceu comigo. Eu senti o nódulo, eu fiz a mamografia em junho, não deu nada, não tinha nada. A médica falou, não, Fabi, está tudo bem. E quando foi em julho, eu sempre fiz, né? Eu sempre conheci o meu corpo, sempre me toquei, e eu senti um carocinho. Aí eu falei, mas não estava aqui, né? Falei, não estava aqui, está diferente. Aí eu falei para a minha médica, fui em uma consulta e falei, doutora, tem um intruso aqui que ele não estava aqui. Ela falou, mas você já fez a mamografia, não deu nada. Eu falei, mas ele está aqui, porque eu estou sentindo. E aí eu intercalava a mamografia com ressonância. E aí quando eu fazia a mamografia, a gente já colocava na fila de espera para fazer a ressonância. E aí a mamografia eu fiz em junho, e quando foi em julho saiu a ressonância. Por sorte, né? Por Deus. E aí ela falou assim, não, então vamos fazer a ressonância para poder ver. E aí, quando foi lá, tinha um nódulo de 1,5 cm e que estava com as características feias, né? Ele estava com BRADS 4. E aí, eu já com outra mentalidade, outro pensamento, porque depois do primeiro câncer, eu tive um filho natural, né? Sem precisar tomar nada, eu tive. O meu filho hoje está com 10 anos, em 2015. Então, eu já tinha outra cabeça, eu já tinha entendimento, eu já fazia voluntariado, dentro do hospital mesmo, fora do hospital. Eu já sabia que o câncer de mama ele tinha cura. Foi diagnosticado precocemente porque a médica me deu atenção, ela me ouviu, ela falou, não, vamos, né, fazer a biópsia. E aí eu fiz a biópsia. Como ele estava no início, eu tive a chance de fazer a mastectomia primeiro. Aí eu fiz a mastectomia primeiro e depois a quimioterapia. Ela falou, olha, como já é a segunda, assim, não foi uma reincidiva, eles falam que é um novo tumor, né, doutora? Porque depois de 13 anos, eles cuidaram como um novo tumor. Então, eu tive que fazer todo o tratamento novamente. E se passaram, né, eu passei, fiz todo o tratamento e descobri a mutação. Quando foi o ano passado, eu descobri que eu tenho a mutação. Essa tinha uma pergunta já da plateia, tá? Então, estou dando atenção para as perguntas de vocês, tá, gente? Então, em momento que entrou para você mesmo, Fabi, a questão, você fez o painel genético, família também? Como é que entrou essa história?
Isso, então. Eu fiz... o meu pai foi diagnosticado com um câncer gastrointestinal, em estágio avançado, de ir para um hospital e para outro. A gente não conseguiu um diagnóstico precoce. Quando descobriu, já tinha tomado os órgãos internos e a gente não conseguiu nem saber aonde que se originou, porque com 15 dias ele faleceu. Então, aí a gente falou, não, agora, né, tem que fazer esse teste. Quando foi em junho, o Instituto Protea, ele deu a oportunidade de eu fazer o teste genético por eles custearam o teste genético, e eu fiz. Isso foi em julho. E em julho, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de ovário. A gente não tinha pegado o teste ainda, ela foi diagnosticada com câncer de ovário. E ela estava, por incrível que pareça, ela faz tratamento no SUS, e ela estava há 2 anos esperando um ultrassom transvaginal, porque ela acompanhava com um ultrassom transvaginal. E aí foi quando ela começou a sentir os sintomas, ela não contou para a gente, e aí ela foi fazer particular. E aí estava com um tumor de 12 centímetros. Então, já estava, assim, localmente, né, avançado, mas também, graças a Deus, e ao tratamento rápido, depois de diagnosticado, ele não tinha passado para nenhum órgão, ela terminou o tratamento já, ela fez quimioterapia, retirou, né, os ovários, e aí a gente fez o painel genético. Eu fiz o painel inteiro e deu a mutação no BRCA1. E aí a minha família fez. A minha mãe deu a mutação, né? A minha irmã deu a mutação, a minha outra irmã não tem a mutação e a minha filha tem a mutação. Ela tem a mutação. Hoje ela está com 21 anos, ela está até aqui na plateia. Ela está com 21 anos e ela tem a mutação. Só que, assim, achar ruim de saber? Não. Eu achei ruim dela ter, mas de saber não, porque ela vai ter a chance que eu não tive. Ela vai ter a chance de se cuidar, vai ter a chance de fazer a cirurgia preventiva, porque, se ela quiser, ela pode fazer a cirurgia preventiva, somente o ovário, que é a partir dos 35. Esse ano eu fiz a retirada dos ovários, eu tirei os ovários e as trompas, para evitar, estou na menopausa. Eu já estava na menopausa desde os 35. Só que aí tinha os sintomas, mas não eram tão intensos, igual é agora, que eu fiz a retirada. Então, assim, sintomas horrível. Mas, pelo menos, eu estou livre da chance de ter um câncer de ovário. Então, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. Não tem como a gente ter tudo ao mesmo tempo. Mas aí eu prefiro a menopausa, prefiro o calorão, do que ter a chance de ter um câncer de ovário. Obrigada, Fabi. Doutora Débora, vamos falar um pouco disso, né? Desse tempo, já que a gente está falando que ele é rapidinho, mas a gente está diante de uma mulher, né, jovem, que tem tudo, né, tudo pela frente. Como é que entra essa questão, né, desse cuidado com o que importa para a mulher? Acho que o primeiro ponto é o oncologista reservar o tempo para cada paciente ter toda a informação necessária para o melhor cuidado, né? E isso entra discussão não só, né, dos efeitos colaterais da químio, de entender náusea e vômito, risco de ter febre, da defesa cair, fadiga, dor no corpo, queda de cabelo. Então, tudo tem que ser adereçado. E, numa mulher jovem, a fertilidade também. Felizmente, hoje, os médicos especialistas em fertilidade, eles conseguem estimular essa mulher para coletar os ovos em qualquer momento do ciclo. Eu lembro que, quando eu comecei na oncologia, tinha que esperar determinada fase do ciclo menstrual para conseguir iniciar o estímulo ovariano. Hoje, não mais. Isso é ótimo, porque, assim, em 10, 15 dias, a paciente volta para o oncologista já com os óvulos coletados, pronta para começar o tratamento. E eu sempre falo, tem pacientes que falam, ai, doutora, o que eu quero agora é me curar, eu sei da minha doença, não quero nem pensar nisso. Eu falei, vamos pensar, porque a chance de cura é alta. Daqui 2, 3 anos vai estar tudo bem, a gente vai deixar você engravidar e você vai se arrepender eventualmente se você não se deu essa chance. Então, sempre colocar isso leva tempo, né? Toma tempo na consulta, mas é um tempo ouro para que a gente não se arrependa no futuro. Tem a questão do custo, né? Esses tratamentos, eles têm um custo alto, tem mulheres que não conseguem arcar. Hoje ainda é uma briga com os convênios para que eles cubram, né, esses tratamentos, mas, infelizmente, a grande maioria, as pacientes têm que pagar particular essa coleta de óvulos. E, nas mulheres que não podem, o oncologista também pode ajudá-las com uma medicação que é dada na barriga, que deixa os ovários como se estivessem dormindo durante a químio, e só aumenta a chance
de uma gravidez no futuro e reduz a chance de uma menopausa precoce. Porque na mulher que teve um câncer de mama triplo negativo, o oncologista não precisa induzir a menopausa. Depois ela pode voltar a menstruar, em termos de cura, não muda nada. Então, é bom que ela volte a menstruar depois. Então, pode ser utilizado essa injeção, que também aumenta a chance depois ela engravidar, se ela quiser. E eu sempre falo uma coisa também que é muito importante, que o acesso do paciente à equipe que está cuidando dele tem que ser muito rápido e livre. Eu falo para a paciente, não precisa ficar com vergonha de falar uma dúvida que você acha que é boba. Não tem dúvida boba. Você manda para a gente te vê. Às vezes pode ser uma coisa que poderia tomar uma proporção maior, uma complicação mais grave. Se a gente intervém precoce, pronto. Não vai interferir no seu tratamento, a gente vai cuidar de você e a gente vai continuar tudo muito bem. Então, aqui no Brasil é muito, especialmente no serviço privado, né, é muito bom cuidado. Porque o paciente, muitas vezes, as minhas têm o meu celular, tem o contato da minha enfermeira, tem um BIP que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso é muito importante. Me ligou ontem uma paciente e falou assim, olha, eu estou aqui, não consigo engolir, não estou tão bem. Eu falei, vem para cá, vamos te ver. Aí a gente já começou a tratar, já interviu rápido. Hoje a gente já ligou para ela, está melhor. Então, isso faz com que o tratamento vá muito mais redondo. Então, esse acesso, isso é muito bom, né? E no Brasil a gente costuma dar um cuidado muito bom para as pacientes, né? E é um cuidado também, né, não só essa parte técnica, né, de cuidar, mas a parte também de acolhimento. Porque a gente está lá, presente nessa fase tão intensa, a gente é o principal aí, acalento para aquela mulher. Então, eu falo que também cuidar da parte psicológica, cuidar com empatia, né, fazendo com que essa paciente se sinta acolhida. E a gente ouve, às vezes, toda a questão, não só física, né, mas, às vezes, tem uma questão em casa também, que o marido não está tão bem, e a gente também ouve isso. Eventualmente, a gente fala, olha, vamos começar um antidepressivo, porque está muito difícil a carga aqui. A gente tem que tratar a paciente como um todo. Não só um quimioterapeuta que prescreve a quimio, dá o remédio para enjoo, para não cair a defesa, tem que entender o contexto global, né? Sabe o que eu queria, Elis? Queria que você falasse um pouquinho, né, desse teu, né, lugar hoje de representar a voz da mulher negra. Né? Como é que é hoje? Eu acho que todas vocês, acho que quero também agora, né, trazer um pouco desse lugar da paciente ativista. Cada uma de vocês escolheu um caminho diferente para, né, usar todo o aprendizado individual e olhar para o coletivo, né? E aí sim se envolver, se engajar e transformar cada vez mais junto com a gente, né? Mas fala um pouquinho, né, do teu olhar, o que você escuta, né, o que você percebe que hoje faz falta, principais barreiras. Sim. Quando eu tive o diagnóstico, eu não via mulheres negras falando sobre a doença, né? Fiz pesquisas, a única que eu tenho contato, foi a Carol Magalhães, né? Mas eu não via outras meninas, né, negras falando sobre a doença. E senti falta. Foi quando eu resolvi ser ativista na causa e acolher outras meninas também que se identificavam comigo. E aí eu fiz um grupo de apoio, né, sou ativa na causa, e depois veio o convite da Oncoguia para ser embaixadora de pacientes negros com câncer, porque, infelizmente, por mais que nós sejamos a maior parte da população, o acesso à informação é mais difícil de chegar, né? Muitas mulheres saem de manhã de casa, voltam à noite, não têm aquele tempo e nem acesso para fazer um exame, né? Eu falo que o diagnóstico do câncer não é só o diagnóstico, e o caminho para chegar até o diagnóstico, e a informação, e o exame, né, que muitas delas não têm, né, e acabam sendo diagnosticadas tardiamente. Então, eu resolvi ser ativista na causa para levar informação de qualidade e que para outras mulheres se identificassem com a minha história. Obrigada. Fabi, como é que foi aí essa história? Então, foi pela minha própria história, né? As pessoas, eu sou como paciente do SUS, periferia, informação não chegava, conversava com a minha médica, ela falava, Fabi, os casos estão chegando cada vez mais avançado aqui no hospital, sempre as pacientes estão chegando. E aí eu falo assim, que o primeiro câncer, eu perguntava sempre para Deus, por quê?
falava, meu Deus, por quê? Eu era tão nova, 23 anos, uma vida toda pela frente, a minha filha era pequena. Por que eu tenho que passar por tudo isso? E o segundo câncer, não. O segundo câncer, eu perguntei, Deus, para quê? Para que eu estou passando por tudo isso de novo? Eu falei, tem algum propósito? Né? Eu falei, porque não é... Tem algum propósito, então eu vou ir em busca desse propósito. E foi aí que eu comecei a ser mais ainda, mais ativista na causa, buscar mais informações, ajudar as pessoas me mandam mensagem, Fabi, está acontecendo isso aqui, ó, eu não estou conseguindo isso, o que eu puder fazer, eu vou e faço, eu explico, eu levo informação. Por quê? A gente que está nesse meio, que a gente busca conhecimento, a gente sabe que uma mulher jovem pode ter câncer de mama. Mas as pessoas que não têm nenhum tipo de câncer na família, que não estão nesse meio, elas não sabem. Principalmente as mulheres da periferia. Gente, as mulheres da periferia, elas não têm acesso a informações de qualidade. Por mais que a internet esteja aí, mas se elas não têm nenhum caso na família, elas não vão procurar. Elas não vão ir na internet procurar, falar assim, olha, eu quero ver quais os sintomas do câncer. Por quê? Elas não têm, né, nenhum caso na família. Então, esse ano, eu fundei o Instituto Olhar Rosa, que é para isso. Eu quero levar informações aonde não chega, eu quero lutar por políticas públicas, quero lutar para que o teste genético seja disponível no SUS, para que todas tenham acesso. Eu tive a sorte do Instituto Protea custear o exame para mim, mas não é todo mundo que tem. Então, assim, a população ela tem que entender que o teste genético é para ajudar. Vou contar um caso rapidinho sobre a minha mãe. A minha mãe, quando ela descobriu que a minha filha tinha a mutação, ela começou a chorar e falou, por que você foi atrás disso? Por quê? Agora a menina vai ficar com isso na cabeça. Eu falei, mãe, ela vai ter a oportunidade que eu não tive, que a senhora não teve. Então, assim, isso é bom. É ruim ela ter a mutação? É ruim. Mas a chance dela vai ser maior. Ela não vai precisar passar por nenhuma metade do que a gente passou. Porque é igual a doutora falou, hoje em dia tem tá tudo avançado, a mastectomia. Eu não passei por isso, gente. A minha mastectomia foi mutilação com esvaziamento axilar. Eu não tive nem a chance de fazer o linfonodo sentinela, porque naquela época eu não tinha. Eu passei 7 meses sem a mama. Uma mama sim, outra não, com 23 anos. Então, assim, eu busquei ajuda. Cadê? Não tinha. A gente não tinha grupos de apoio. Tinha um grupo de apoio no Santa Marcelina, que era de mulheres mais velhas, que eu participei de um encontro. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, as mulheres falavam, eu fui abandonada pelo marido, eu não tenho atenção, eu não tenho apoio familiar, o meu câncer já está avançado. Então, assim, a minha cabeça ficou. Eu falei, meu Deus, será que vai acontecer tudo isso comigo? Não era o mesmo grupo de apoio que a gente tem hoje em dia, que é de levar informação, de ter auxílio, não era a mesma coisa. Era somente tragédia, somente morreu, ciclano morreu. Teve uma vez que eu ouvi a paciente falar assim, eu vou morrer de câncer mesmo, porque todo mundo morre. Eu sentada na cadeira esperando a quimioterapia. Então, assim, é por isso que hoje em dia eu sou ativista na causa, eu procuro estar em todos os encontros, em simpósios, mesmo os simpósios que são para médico, porque eu acho que a minha cabeça ela é boa para esse entendimento. Né? Eu não fico colocando coisas na minha cabeça, eu vou passar ali, a pessoa está doente, eu vou ficar doente. Não, eu acolho também. Às vezes os pacientes falam assim, nossa, você parece psicóloga, porque você fala assim, né, com tanta leveza, com tanto... Tenho orgulho de falar, estou há 19 anos em acompanhamento, porque o triplo negativo, eu ouvi uma paciente falar assim, quando me viu, eu não tinha tido o segundo câncer ainda. Ela falou assim para mim, Fabi, você teve o triplo negativo, fazia 13 anos. Eu falei, sim. Ela falou, o médico deu estimativa de 2 anos de vida para mim. Que bom que você está aqui, que bom ver você, que bom conversar com você. Então, é por isso a importância da gente ser ativista na causa, conversar com as pacientes, dar esperança para elas, porque, assim, é muito difícil. Não é fácil passar, não vou falar que é fácil, que não é fácil. Mas, se a gente tiver, eu falo que a cabeça boa manda no corpo. Né? Então, eu falo que do segundo câncer tem 5 anos de remissão. Então, eu me sinto curada. Mesmo passado por 2, eu me sinto curada. Lu, só complementando o que a Fabi falou, a questão do mapeamento genético. Muitas meninas chegam no meu perfil também e falam, nossa, mas eu trato pelo SUS, eu nem tenho a informação. Qual que é a importância desse exame? Né? E, no meu caso, a minha médica falou, eu só vou operar você com esse resultado em mãos. Tanto que eu faço acompanhamento anual, porque a minha variante deu de significado incerto.
Então, todo ano a gente acompanha para ver se teve alguma alteração. Então, é uma informação extrema importância que não chega, né? Infelizmente. Surreal, né, gente? pensar que você teve câncer de mama com 23 anos, teve um segundo tumor primário e você só foi testar 1 ano atrás. É surreal. Mi, fala um pouquinho, né, do que você faz hoje. Desculpa, gente, a demora só porque a internet falhou um pouquinho, mas eu consegui pegar a Lu me chamando aqui. No meu, eu vim exatamente pela minha área de formação, a ideia da gente, eu falo da gente porque foi eu e meu marido, a gente criou um Instagram para falar sobre isso, chama hoje Casal pelo Câncer, e a ideia era falar de genética, pela minha formação em genética, exatamente pelo que as meninas falaram e a Alice falou agora, de não ter acesso a isso. E eu, com a minha formação na área, eu falei, tá aí, eu quero falar mais disso. E hoje, assim, decorrer aí, né, eu tive diagnóstico em 2020, até agora em 2025, o meu papel como ativista, ele foi mudando. Hoje eu falo muito mais de genética nos bastidores, né, então eu não falo isso ainda tão ativamente como eu gostaria, mas ele foi se moldando pela nossa própria trajetória. Como casal, como já foi falado aqui, muitos homens, companheiros, né, abandonam ali as suas companheiras durante o diagnóstico. Existe estatística disso, mais de 70%, né, das mulheres elas são abandonadas. Então, a gente, como um casal, falando disso junto, foi trazendo inspiração para outros casais e outras mulheres também que ficavam, né, com medo dessa estatística. E, além disso, meu marido, ele é humorista e a gente sempre levou isso muito com leveza, com piadas não depreciativas, mas a gente levando o tratamento da forma leve que tem que ser. E aí acabou que hoje a gente influencia muito mais nesse contexto de trazer um casal junto, apoiando junto e levando com leveza, do que ainda na genética, que está ali na minha caixinha como um próximo passo aí que eu quero trazer mais forte dentro do meu papel de ativista, porque existe muita desinformação, existem poucos profissionais de saúde também formados na área, e a gente precisa trazer para que as pessoas busquem esse acesso e que a gente consiga lutar junto para que isso seja incorporado também no SUS. Tem muitas mulheres que têm dificuldade disso também na rede privada. Então, essa parte, apesar de eu ainda não ser tão atuante como eu gostaria, ela está nos meus próximos passos aí para a gente atuar. Nosso tempo está quase acabando aqui. Eu vou, então, fazer uma rodada de mensagens finais, né, para cada uma de vocês. Acho que vamos pensar um pouquinho, né, para quem está aqui na plateia, para quem, de repente, está recebendo o diagnóstico agora de um câncer de mama triplo negativo. O que vocês teriam para falar para elas? Então, é que assim, eu quero falar que existe vida além do câncer, né? Esse final de semana, eu fui com os meus filhos para o show no Detal. Então, assim, fui com meu filho, a gente foi nos brinquedos, a gente viveu muito. Então, eu falo, existe vida além do câncer. A gente tem que pensar além dele. Quem tem que conviver com ele, sim, a gente convive com ele. Mas não deixar ele ser o protagonista da nossa história. A gente tem que ser o protagonista dessa história. Então, eu fico, sigam a gente no Instituto Olhar Rosa, que lá a gente está postando bastante coisa, e para vocês me ajudarem a engajar para que alcance mais mulheres nessa jornada, nessa caminhada. Vai, Alice. Bom, a Fabi falou, existe muita vida durante, além e pós-câncer, né? Depois desse pós-câncer, depois do meu tratamento, eu já fiz um mochilão de viagem, meu filho é atleta, acompanho ele, então tem muita vida, né? Então, você que foi diagnosticado, tenha calma, encare de frente, muita fé em Deus que passa. Um dia de cada vez, não ter aquela ansiedade do que vai vir. Um dia de cada vez, Papai do Céu prepara tudo perfeitamente, pode ter certeza. Doutora Débora? Acho que a grande mensagem é que a medicina avança muito, evolui muito, e hoje nunca se curou tantas mulheres com câncer de mama. Então, é muito bonito da gente ver as estatísticas mostrando cada vez mais cura.
E, do outro lado, também tratamentos cada vez mais precisos, menos tóxicos, desenvolvimento de medicações de suporte para que a paciente vá muito bem durante o seu tratamento. E eu concordo em gênero, número e grau. Tem muita vida pós-câncer. Eu acompanho as mulheres que eu tive o privilégio de cuidar. Muitas delas me tornam até amiga. E uma delas, inclusive, há pouco tempo correu uma meia maratona. E é muito bonito, né? E a meia maratona passou, eu trabalho na BP, passou na 23, ela viu a BP, o marido dela estava junto, ela filmou, ficou super emocionada. Assim, é muito bonito a gente ver o quanto hoje a gente cura as mulheres e depois elas vão para uma vida plena, uma vida feliz, do jeito que elas quiserem, né? Mi. Olha, gente, falar de câncer, se vocês olharem a fala de cada uma de nós aqui, é falar de vida, né? Não é falar de morte, é a chance que a gente tem, né? A gente tem um chacoalhão ali, né? De que é uma doença que ameaça a vida. Mas a gente está falando aqui de vida, de como que a gente consegue seguir em frente, de como que a vida, ela nos enche ali de diversos momentos ali, altos e baixos, né? Porque não é uma trajetória fácil, ninguém está aqui romantizando o câncer, mas a gente consegue levar ele com leveza, e é uma jornada de esperança, não só de esperança, como estou aqui hoje para provar que a gente falar de câncer também é falar de vida. Eu estou gestante natural, depois de esses 5 anos, 4 anos que eu fiquei tratando, mesmo congelando os óvulos, possibilidade de infertilidade recidiva, e estou aqui com uma bebezinha já completando aí 7 meses praticamente, e que a gente precisa mesmo entender, né, que a gente está aqui para trazer mensagem também de esperança, sabe? Então, todas as nossas histórias, a Fabi com seus 19 anos aí, a Elis, eu, e sei que tem muitos pacientes aí na plateia, que a vida tem suas dificuldades, mas tudo depende da forma que a gente encara essas dificuldades. E que, se a gente puder, né, trazer aqui para vocês, encarem da forma mais leve que vocês conseguirem, e sim, com muita informação de qualidade, porque isso faz diferença na nossa vida. E acreditem, como eu estou aqui, uma prova também com a Lara aqui no meu ventre, que as coisas podem ser diferentes, que tem muita, muita, muita vida além do câncer. Ah, gente, eu avisei vocês, né? Que ia ser uma delícia, muito inspirador. E que vocês saiam daqui, né, assim, muito mais informados a respeito, né, dessa questão tão importante que é saber nome, sobrenome e apelido do câncer de mama. Saibam que o Oncoguia também está completamente à disposição de vocês, então conheçam e contem com tudo que o Oncoguia oferece. E foi uma delícia estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada, Lê, obrigada, MSD, pela iniciativa, e aproveitem o TJCC, gente. Boa tarde.